Olá, meu nome é Marcos, este é o canal Teologia, Educação e Filosofia. E eu quero nesta oportunidade trazer uma breve reflexão para o teu coração que se encontra na Bíblia Sagrada, no livro escrito pelo apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, que diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. A palavra graça, ela nem sempre tem o mesmo sentido nas Escrituras. Porém, ela sempre aponta para a misericórdia, o amor de Deus. A graça é sempre um dom espontâneo de Deus, ou seja, ela sempre tem ou contém em si uma bênção imerecida de Deus, né, a alguma necessidade humana. E uma das primeiras necessidades humanas era a salvação. Então a graça de Deus, ela se manifesta para trazer ao homem a salvação da sua alma. Da mesma forma, Deus age através da sua graça, do seu favor imerecido em muitas outras áreas da vida do ser humano. Agora, o que eu quero destacar aqui são os aspectos da graça de Deus na vida do crente, nesse texto do apóstolo São Paulo. A primeira coisa que nós observamos nesse texto é que o crente, ele precisa lembrar que ele era um perdido. Porque muitas pessoas, depois que se tornam cristãos, às vezes elas passam a querer exigir coisas de Deus, e muitas vezes se esquecem, de onde Deus as tirou. E uma das coisas que nós nunca podemos nos esquecer é da condição que Deus nos tirou, da situação de que Deus nos tirou. Eu não sei como é que, da onde Deus te tirou. Mas o que Paulo fala aqui é para que a gente tenha sempre em mente que de onde nós fomos tirados. Veja que ele diz assim, olha, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. É interessante que aqui Paulo, ele está falando à igreja de Éfeso, no verso 1, quando ele diz, estando vós, ele está falando à igreja de Éfeso, que era composta na sua maioria de gentios, e no verso 3, ele diz assim, e os quais todos nós, aquele inclui também os judeus, tirando aquela
aquele orgulho judaico, né? Não, nós somos o povo de Deus, né? Eles haviam desenvolvido uma teologia um pouco exclusivista, mas aqui Paulo coloca todo mundo no mesmo pé de situação. Ó, vocês têm que se lembrar de onde Deus tirou. Vocês estavam mortos nos seus delitos e nos seus pecados, mas Deus, né, por sua graça, né, vos vivificou, ou seja, nos deu vida novamente. Que coisa maravilhosa, irmãos. Essa é a condição de lembrarmos que um dia nós estávamos nas mãos, né, escravizados pelo pecado, escravizados pelas situações humanas, mas Deus nos vivificou. Então nós não podemos nunca esquecer que nós éramos perdidos. Segundo a característica que eu quero apresentar aqui, é que o crente precisa reconhecer que ele foi salvo, ou seja, nós cristãos que cremos no Senhor Jesus Cristo, que o aceitamos como Salvador da nossa vida, nós precisamos entender que nós fomos salvos pela graça de Deus e não pelos nossos próprios méritos. Veja que no versículo 4 ele diz assim, ó: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, segunda coisa que tem que ter na construção da nossa conceituação com respeito à graça de Deus é que nós fomos salvos não porque nós tínhamos nenhum tipo de mérito. Porque você vai perceber que mais à frente no texto, né, Paulo diz assim, olha, não vem das obras, ou seja, a graça de Deus na vida do homem não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, segundo pensamento interessante na construção da nossa compreensão da graça de Deus, é sabermos que a graça de Deus na nossa vida não veio por méritos próprios. E é interessante que Paulo confirma isso no livro que ele escreveu a Tito, no capítulo de número 3, no verso 5, ele diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, né? Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, o segundo pensamento importante, né, é que nós não fomos salvos pelos nossos méritos. Aí veio o terceiro pensamento nessa construção e conceituação da graça de Deus na vida do crente, que diz que nós fomos salvos porque Deus nos amou. Por isso que no verso 4, como eu já li, e quero repetir aqui, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Interessante que o próprio apóstolo João, no capítulo 3, no verso 16, ele vai citar as palavras de Jesus, quando Jesus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós recebemos a graça de Deus, primeiramente, porque nós éramos perdidos e não tínhamos nenhuma condição de nos auto-justificar diante de Deus, porque recebemos a graça de Deus, não foi pelos nossos próprios méritos, nós recebemos a graça de Deus porque Deus nos amou. Isso é muito importante, nós atentarmos e percebermos para essas verdades. Mas a graça de Deus, ela tem uma outra característica importante. A graça de Deus, ela nos sustenta. É interessante que quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, ele está preso em Roma. Ele não escreve essa carta para corrigir nenhum tipo de problema que estava acontecendo na igreja, mas ele escreve para fortalecer a fé dos irmãos, para trazer mais conhecimento na vida dos irmãos, para estimular o amor na vida dos irmãos da igreja de Éfeso.
Então, Paulo era um homem que, pela sua experiência, ele sabia realmente o que a graça de Deus, né? E como esta graça de Deus, ela era sustentadora na sua vida. Bruce, ele diz assim, ele faz uma lista de situações que o apóstolo São Paulo passou no seu ministério. E ele descreve de uma forma muito interessante. Ele diz assim: foi perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, foi esquecido em Tarso, foi apedrejado em Listra, foi açoitado em Filipos, foi escorraçado de Tessalônica e Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas, foi chamado de impostor em Corinto, foi vítima de um naufrágio indo para Roma, foi picado por uma serpente em Malta, foi preso e degolado em Roma. Mas Paulo, ele podia dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que Paulo tinha toda essa confiança? Porque ele sabia que a graça de Deus é o que sustentava. Veja como interessante, ele diz aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 11, Paulo aponta como essa graça na sua vida era sustentadora, a ponto de que ele aprendeu a viver a vida, sustentado na graça de Deus, independentemente das situações que ocorriam à sua volta ou da própria situação que ele vivia de dificuldade muitas vezes. Ele diz assim, olha, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi, queridos, a graça de Deus na nossa vida nos ensina que aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, quanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então veja que Paulo, um homem com toda essa experiência, com toda essa vivência, com todas essas lutas que eu acabei de citar aqui, que estão registradas no livro de Atos dos Apóstolos, aquele homem, ele tinha toda a condição de dizer, olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque a graça, o favor de Deus me sustenta. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está me ouvindo, eu quero dizer uma coisa para você: a graça de Deus é suficiente na sua vida para te dar força, para te sustentar, para que você atravesse os obstáculos, para que você atravesse as dificuldades que a vida muitas vezes nos traz. A graça de Deus, ela também é sustentadora. A graça de Deus, irmãos, é um terceiro ponto que eu quero refletir contigo, é que a graça de Deus nos capacita a viver, vitoriosamente, apesar de todas as adversidades. Veja que em Romanos capítulo 8, no verso 37, o apóstolo São Paulo, ele escreveu assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, somos mais do que vencedores, mas em todas essas coisas. Mas que coisas são essas? Veja que o apóstolo São Paulo, ele vai apontar que coisas são essas. No versículo de número 35 do capítulo 8 de Romanos, ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito,
Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo, na espada, mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. Ou seja, Paulo está dizendo que não existe situação que nós venhamos a passar que tenha mais poder, que tenha mais força do que a graça de Deus sobre as nossas vidas. Por isso que ele vai concluir esse capítulo dizendo assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, glória! Isso é que é viver a graça de Deus que nos capacita a viver e a enfrentar e a viver vitoriosamente, mesmo diante das adversidades da vida. Oh, meus queridos, que coisa gloriosa! É nós compreendermos esta verdade, a graça de Deus na nossa vida. Ela nos sustenta, ela nos capacita a viver vitoriosamente mesmo diante das adversidades. E é interessante que é o último tópico que eu quero discutir com você aqui nessa reflexão, é que a graça de Deus também nos capacita a receber, isso aqui é maravilhoso, irmão, a receber, a graça de Deus nos capacita a receber auxílio do alto em tempo oportuno, no momento em que precisamos. Eu quero ler um versículo com você aqui no livro de Hebreus, capítulo de número 4, que diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Olha aqui, primeiro ponto aqui. Jesus, assim como nós, ele sofreu todas as agruras que um ser humano pode sofrer. Ele sentiu dor, ele sentiu desprezo, ele foi açoitado, ele teve fome, ele teve sede, ele teve cansaço, ele chorou, ele ficou irado. Jesus passou por todos os processos que um ser humano pode passar. É por isso que o autor diz assim, porque nós não temos um sumo sacerdote que hoje está vitorioso no céu, vivo ao lado do Pai, que não possa se compadecer das nossas fraquezas, daquilo que nós passamos. Por quê? Porque ele está sentado num alto e sublime trono, hoje ao lado do Pai, mas ele sabe, por experiência própria, de ter nascido como ser humano, né? Mesmo tendo a natureza divina, ele teve a natureza humana, ou seja, o que nós chamamos de união hipostática, né? A união da natureza humana com a natureza divina de Cristo. Ele, como um homem, ele viveu todos os momentos e situações difíceis que qualquer um de nós podemos e vivemos hoje, com uma diferença: sem pecado. Aí olha como o escritor, ele vai falar no verso 16 aqui, Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança. Você pode chegar com confiança. Onde? Olha aí, ó. Ao trono da graça. Ao trono de onde emana todo o benefício, toda a bênção imerecida de Deus para os seres humanos. E principalmente para mim e para você que aceitou a Cristo como Salvador.
né? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Para quê? Olha só, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Se o tempo oportuno de você receber a graça, de você perceber a graça, o sobrenatural de Deus na sua vida é agora, nesse momento difícil que estamos atravessando, levante a tua mão, glorifique a Deus e saiba que é neste momento que a graça de Deus vai e está se manifestando sobre a tua vida. É interessante que nós temos alguns exemplos, né? Israel no cativeiro, no momento certo eles clamaram a Deus e Deus ouviu e levantou um libertador que foi tirá-los do Egito. No cerco, em 2 Crônicas, capítulo 32, quando Senaqueribe vai querer destruir o povo de Judá, Deus envia um anjo que destrói 185 mil soldados. Os 3 amigos de Daniel, quando eles são lançados na fornalha, naquele tempo oportuno, naquele momento, Deus enviou seu anjo, livrou seus servos. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele também foi guardado pelo poder de Deus, ou seja, eles receberam no momento oportuno a misericórdia de Deus. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está me ouvindo, eu quero dizer, a graça de Deus na vida do crente é suficiente. A graça de Deus na vida do crente é o que sustenta ele, é o que faz com que nós venhamos a vencer todas as tribulações e dificuldades. Talvez o momento não seja muito propício, mas saiba que a graça de Deus está te sustentando, a graça de Deus está cercando a tua vida, e pode ter certeza, Deus vai continuar guardando a tua vida, abençoando a tua vida, porque a graça de Deus está na sua vida. Eu quero concluir dizendo: a graça de Deus, ou seja, o favor de Deus, sempre se manifesta na vida do crente em tempos de aflição, em tempos de lutas, em tempos de prova. Por isso é necessário que confiemos no Senhor, continue confiando no Senhor, pois Ele sempre nos dará força para superar as tribulações e os reveses da vida. Eu quero encerrar aqui com um texto rapidamente de Salmo de número 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus te abençoe e que a graça de Deus continue manifestando sobre a sua vida em todos os momentos. Permaneça fiel, permaneça firme, continue orando, continue crendo, continue indo à igreja, glorificando a Deus, fazendo a obra de Deus, porque a graça de Deus nos sustenta, a graça de Deus está conosco. Fique na paz. Senhor meu Deus, abençoa os teus filhos, abençoa todos esses que estão ouvindo esta mensagem, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.